Oi pessoal, sou Bruno Saviotti, nasci com a fissura lábio-palatina e resolvi gravar esse vídeo. Na verdade, vou desenvolver uma série de vídeos falando sobre questões linkadas à fissura lábio-palatina e criar essa série chamada Fissurados em Sorrisos, que o nome surgiu muito nessa necessidade de vangloriar um sorriso, independentemente qual seja a sua questão, a maneira do seu lábio, a maneira que você nasceu, mas é vangloriar por meio de pensamentos, trazer pensamentos que possam auxiliar nesse processo de cada vez seu sorriso ser mais bonito, maior, e principalmente não só o sorriso interno, mas o externo, de você conseguir se aceitar nesse processo da fissura. E um dos pontos que eu vejo, que é um dos pensamentos que eu vejo que é muito forte, linkado às pessoas que nasceram com fissuras, e muitas pessoas já me trouxeram essa queixa, que não só quem nasce com fissura, na verdade, mas também quem não é fissurado, essa necessidade extrema de estar dentro de um padrão de beleza. E para mim é um dos principais pilares a ser desconstruído quando a gente fala em fissura lábio-palatina. Essa necessidade de ditar uma regra ou dizer um padrão de que uma pessoa ela é mais bonita do que a outra, comparar as pessoas, se tem fissura ou se não tem, já é um primeiro momento de eliminar essa tensão que a gente tem sobre por que eu nasci diferente, por que eu não estou dentro, por que eu não nasci com um lábio de um jeito ou de outro. No fundo, você vai ver que todas as pessoas elas têm uma dificuldade de aceitar, ou se é uma fissura, ou se ela nasceu mais baixa, ou se ela tem uma dificuldade de ser magra, ou uma dificuldade ou uma pessoa que é magra e tem dificuldade para engordar, por exemplo. Independentemente, a gente tende a comparar as pessoas e tende a colocar em padrões de beleza que são inexistentes. Eles foram criados por seres humanos que também colocaram essas comparações do que é dito como certo e errado, diminuindo gêneros, diminuindo pessoas que, por exemplo, não estão dentro de um padrão. Se você tem um olho claro, você é mais aceito, você é mais bonito, dependendo da cultura. Se você tem um olho escuro, não, dependendo da região. Isso é uma questão de raridade. Dependendo do país, você tem um olho escuro, por exemplo, você vai ser muito mais raro do que você tem um olho claro. No Brasil, em algumas regiões, no Brasil de uma maneira geral, você tem um olho claro, é um diferencial em relação a quem não tem. Isso é só um exemplo para simbolizar como a gente tende a fazer comparativos sobre o padrão de beleza. E é um assunto que eu vou trazer muito, eu quero falar muito sobre esse assunto, porque às vezes a gente não percebe como ele impacta nas nossas questões, na nossa vida, nessa necessidade desesperada de operar. Claro que na questão da fissura vem as questões por trás da funcionalidade, de melhorar a respiração, de melhorar a mordida, e entre outros pontos. Mas quando a gente fala numa estética, procurando um padrão ideal de beleza, procurando um padrão que é dito o ideal, o certo, o melhor, aí sim é a minha reflexão. Por que estar dentro desse padrão? Por que desesperadamente querer ser uma pessoa, fisicamente falando, talvez principalmente, não, talvez para agradar outras pessoas também. Claro que é importante, você se sente bem em fazer uma cirurgia, você quer talvez diminuir essa barriga porque você não consegue, ou qualquer outro processo que fala em você de uma melhoria estética, tudo bem, mas a partir do momento que isso vira uma neurose, um desespero, e você faz várias cirurgias, ou então você se diminui por isso, você se sente menor porque você nasceu ditamente diferente por uma fissura, por uma questão. Isso é interessante de refletir até que ponto a gente busca estar dentro de um padrão de beleza que não existe. Foi construído por uma pessoa que também tinha seus padrões de beleza, pessoas que também tinham padrões de beleza dito normais. Você fala, Bruno, mas você quer dizer que uma pessoa que é baixinha, gordinha, fora dos padrões dito normais, é mais bonita, ela é mais dentro de um padrão do que, por exemplo, a Gisele Bündchen? Claro, se você olhar na sua percepção de que a Gisele Bündchen ela é mais bonita, você está dentro desses padrões que foram impostos. Por que não ver beleza em todos os seres, independentemente de quem é, se a pessoa tem cabelo branco, se ela é careca, se ela tem qualquer questão com a pele, se ela tem uma deficiência, se de repente enfim, independentemente se ela tem uma aparência que você considera não bela ou não, isso está dentro de cada um.
Isso está dentro dos nossos preconceitos, dos nossos padrões. É a gente que põe se aquela pessoa é mais bonita ou não. E esses padrões são influenciados quando a gente tem uma fissura. E é normal uma mãe, alguém que está em volta não aceitar, porque imagina, até recente, esse processo de padrão de beleza é muito recente. Nos anos 80, uma pessoa que tinha uma pequena barriguinha, por exemplo, era considerada gorda. A pessoa, você tá dentro de um padrão, era um desespero tão grande, era uma necessidade tão grande, você precisar viver isso, precisar estar dentro desse mundo de beleza, e como isso atrapalha você, e como cada vez a tendência é a busca pelo sofrimento. A busca não, você encontrar o sofrimento, na verdade. Porque você vai a vida inteira querer ser de um padrão, desesperadamente estar dentro desse padrão, e a tendência é você cada vez mais procurar estar dentro, mas a vida vai mudar, você vai envelhecer, suas questões vão mudar, e você vai tender a não se aceitar porque você não está dentro desse padrão. Então minha reflexão aqui, para quem nasce com a fissura principalmente, não existe. Não existe um bonito, não existe um mais feio, não existe... a gente tende a falar, nossa, eu tenho a fissura e ninguém tem, então eu sou diferente, eu sou mais feio porque eu não nasci com o lábio certinho, ou não nasci com a boca no padrão. Todo mundo tem uma diferença. Às vezes ela pode ser externa, boa, grande maioria interna. Às vezes a gente tem pode ser completo com alguma coisa que a gente acha que não tem, que muitas pessoas não têm, vão olhar para você e falar, nossa, eu queria ter o que ele tem, a família dele, a casa dele, o estilo de vida dele, e vice-versa. Então é interessante que a gente acaba entrando num drama com a fissura que pode ser muito prejudicial. Então limpar essas questões de beleza, limpar essa necessidade de estar dentro de um padrão, de ser aceito pelos outros por uma questão de beleza, é um dos fatores primordiais. Isso ajuda muito no bem-estar, numa necessidade de você se aceitar, de você se sentir bem com o seu corpo, do jeito que você nasceu. Se você quiser melhorar por questão estética, ótimo. Se achar que é importante questão física, tudo bem. Não quer operar ou não, tudo bem. Mas cada vez mais tentar trabalhar esses conceitos que são muito impactantes na vida das pessoas. Pessoas, sabe, investem muito para estar dentro de um padrão que não existe, um padrão que foi criado, e que isso molda muito a nossa sociedade e também quem nasceu com a fissura. Então eu vou falar muito sobre esse padrão de beleza, essa necessidade de ser aceito pelo outro, e aí você se transforma, você quer mudar o seu jeito, e às vezes você esquece que no fundo é a sua aceitação que vai demonstrar a sua beleza. Você se entender, você se amar, você tá com você tá bem do jeito que você é. Isso sim é a verdadeira beleza, isso sim é o verdadeiro encanto. E quem nasce com fissura ou não, independentemente da maneira que a gente veio ao mundo, branco, negro, alto, baixo, gordinho ou não, com alguma deficiência ou não, são todos realmente iguais à luz desses conceitos, à luz de não padronizar, na verdade. Então isso ajuda muito o impacto que pode ter quando uma mãe vê um filho e ela fala, não, ok, ele nasceu do jeito que nasceu e vamos mudar o que ele quer mudar. Vamos mudar o que... E se ele quiser também. Porque até que ponto pode ser impactante ou não essas decisões de... Não, você operou, você tem que operar. Se é uma funcionalidade, se vai ser bem ótimo. Mas se é uma questão estritamente estética, isso é uma decisão da pessoa, do fissurado. Claro que até uns 18 anos, até ter uma compreensão maior. Mas a criança também às vezes tem. Eu posso estar falando aqui até bobagem, na verdade, mas até a própria criança fala, não sei se eu quero estar dentro desse padrão. Porque quando ela está num mundo onde todo mundo diz, não, você é diferente, você tem que estar nesse padrão, a criança, ok. Até ela tem o discernimento de, mas por quê? Eu tenho que estar neste padrão. Qual é a necessidade de estar exatamente desse padrão? Dentro desse padrão. Isso ajuda muito, isso alivia muito, isso traz um conforto, um bem-estar e uma paz que faz você desmistificar essa necessidade de ser belo. O que é esse belo?
Então, desconstruir isso ajuda muito no processo de aceitação da fissura e de se aceitar de uma maneira geral. Pessoal, até o próximo vídeo. Fique à vontade para comentários, espero que gostem dos insights. Conversei muito tempo com pessoas com a fissura e vou trazer aqui algumas percepções, mas claro que vocês colocarem em comentário, poder auxiliar nesse processo vai ser muito bom para trazer outros vídeos e engrandecer outras questões sobre as causas da fissura lábio-palatina. Um abraço e até a próxima.